Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje não é live da zoeira. Vou fazer uma live diferente. Cadê? Aqui. Porque eu vou tentar intercalar um pouquinho as lives com live de zoeira com lives temáticas, né? E a live temática que eu vou fazer hoje é uma live temática relacionada aos problemas, né, de comportamento aí que eu tenho descrito durante o processo da semana, durante a semana, né? A gente fala sobre alguns comportamentos aí, problema e tal, a gente falou sobre ingratidão, a gente falou sobre desatenção. E hoje eu quero falar para vocês sobre gratidão, né? Então, assim, se eu preciso desenvolver, né, uma série de virtudes associadas aos problemas comportamentais que surgem ao longo da minha vida, eu preciso refletir sobre elas, né? Então, sexta-feira tivemos live da zoeira, eu pensei que eu ia fazer hoje, mas não deu tempo de preparar. E eu falei, quer saber, eu vou falar de virtude hoje. Então quero agradecer a presença da Kátia, da Graciana, da Maria, da minha mãe que chegou, da Bebinha, da Silvana, do Leandro, Walter Leandro, da Érica, da Márcia, da Sônia. Obrigado pela presença, sejam bem-vindas e bem-vindos. Sempre muito, muito bom estar aqui com vocês. Nessas lives frequentes aí que a gente tem feito, né? E domingo a gente vai ter live também, né? Para a gente poder falar sobre algumas outras coisas interessantes da nossa vida, né? E vou esperar um minutinho aí para o pessoal ir entrando, né? Hoje é sexta-feira, domingo a gente vai falar sobre dependência química. Eu acho que eu já falei em algum lugar, mas eu falei relacionado a um transtorno específico, né? Que era dependência, eu acho que de drogas, sei lá. Mas eu vou falar de uma maneira mais ampla. Talvez faltou algumas coisas aí, eu vou falar sobre dependência química, tá? No domingo, que vai ser às 21 horas também. E hoje eu queria falar sobre gratidão. Queria trazer uma perspectiva um pouco nova, um pouco diferente, porque todo mundo costuma falar sobre dessa bendita gratidão, né? Que todo mundo tem que ser grato, que a gente tem que saber agradecer ao universo, a Deus, a vida, a não sei o quê, porque é assim que deixa a vida da gente mais feliz e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, compartilha com mais alguém essa live. Clica nesse aviãozinho que tá inclinado assim e chama a gente para aprender um jeito diferente de ser grato à vida, né? Hoje eu vou ensinar um método diferente que vocês vão gostar demais da conta e que auxilia pra caramba a gente a tirar o foco, né? Tirar o foco daquilo que não é necessário para colocar o foco naquilo que é necessário. Por quê? Chama umas 10 pessoas aí pra live. Convida aí 10 pessoas. Quando eu falei sobre desatenção, né, eu expliquei lá uma série de mecanismos. Quem não viu essa live, assista para vocês conseguirem entender o que é desatenção, tal, que eu fico focado em vários estímulos, etc, etc. Isso altera uma série de coisas na minha cabeça. E às vezes eu fico com um foco atencional em algumas coisas que eu preciso redirecioná-la, né? E eu, nesse processo de redirecionamento da minha atenção, eu preciso colocar um conteúdo para a minha atenção estar direcionada, né? E que conteúdo é esse? Aí é a hora da gratidão. Mas aí algumas pessoas costumam falar o seguinte: eu tenho que agradecer. Tá, pra mim não é novidade. Mas eu tenho que agradecer o quê, né? Por que todo mundo tanto fala dessa bendita gratidão? O que acontece na minha cabeça, de fato, de direito e tal, enfim, e que eu não sei, né? O que acontece às vezes? Porque às vezes eu não tenho prática. Aquilo que eu não pratico eu não consigo experimentar, experienciar, não consigo vivenciar. E o que eu não tenho vivência, eu tendo a ignorar como se fosse irrelevante, né? Quando eu vivo, de fato, a experiência e eu sinto essa experiência em mim, e eu observo dentro de mim o benefício que me causa, que me dá bem-estar, me dá paz, me dá tranquilidade, me dá alegria, me dá esperança, me dá fé, me dá uma série de coisas. Aí eu falo, então aqui tem uma coisa diferente. Né? Então essa experiência ela faz todo sentido. Só que isso depende da nossa vontade. Eu preciso querer fazer isso, né? Eu preciso querer experimentar isso tudo. Então vamos lá, o que eu preciso entender com relação à gratidão? Agradecer significa você
tecer palavras, dizer palavras positivas a respeito de alguma coisa que te aconteceu, né? Como assim? Se você recebe um presente, esse acontecimento de ter recebido esse presente, que foi quando eu falei da ingratidão, né? Eu falo o quê? Nossa, obrigado, né? Muito obrigado. A origem da palavra obrigado é o quê? Existe uma história aí. Eu me sinto obrigado, né, a reconhecer isso que você fez por mim. É como se fosse uma sensação ali a pessoa fez algo por você que ninguém pediu, né? E ela fez, você agradece, fala, nossa, eu estou me obrigando, né? Eu tenho uma obrigação de, no mínimo, reconhecer esse ato que você fez comigo, né? Então, é por isso que a gente agradece assim, obrigado, né? É como se eu estivesse ali falando para a pessoa, nossa, que bom que você fez isso por mim. Só que a gratidão, ela está implícito um fenômeno, um acontecimento, um processo, que é eu saber o que agradecer. Você sabe o que você tem que agradecer? Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. E eu não tenho que ficar agradecendo só as coisas gerais, não. Eu tenho que agradecer tudo, né? E para eu conseguir agradecer tudo, eu tenho que saber olhar para aquilo que é bom. O meu olhar precisa estar direcionado para o positivo, para aquilo que é bom, para aquilo que me faz bem. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que usar o recurso de memória. E o exercício, o método que eu quero que você faça é simples. Você vai ter que fazer um método muito simples. Qual que é esse método? Você vai pegar um papel, simplesmente ele tranquilo, né? E esse papel você vai escrever no topo desse papel coisas boas que já aconteceram na minha vida, ou coisas boas que eu já fiz para as pessoas ou para mim mesmo. Você vai colocar nesse papel tudo, só tudo de bom, TDB, tudodebom.com.br, que já aconteceu com você, ou que já fizeram com você, ou que você já fez por alguém. Você vai fazer uma lista extensa e você vai lembrar desde quando você era pichotinho, pequenininho mesmo. Você precisa lembrar mesmo, fazer um exercício ali. Peraí, quando eu tinha lá 2 anos de idade, eu ganhei minha primeira mamadeira. Sei lá, qualquer coisa relacionada a isso. Qualquer tipo de coisa que seja positiva, né, Kátia? Que seja positiva. E você faz uma lista muito extensa. Por quê? Esse processo, já estou até adiantando algumas informações que eu vou passar para a Kátia daqui a uns dias, vai regular o seu cérebro. O seu cérebro vai procurar, ele vai rastrear na sua história de vida a positividade que está te faltando para você poder agradecer. Se você fica sempre com foco na escassez, se você fica sempre com foco no negativo, se você fica sempre com foco na coisa ruim que está acontecendo, você dispara no seu corpo uma série de negatividades. Estresse, cortisol, adrenalina e uma série de hormônios que agitam o seu corpo. Você não precisa ficar agitado. E aí quando você força o seu cérebro a buscar, a rastrear na sua memória a coisa positiva, o contrário acontece. Sabe aquelas histórias assim de que quando você lembra, às vezes você está sonhando acordado, né? No inglês chama daydreaming, né? Você está lá daydreaming lá, sonhando de dia, né? Aí você lá viajando na maionese, aí você lembra de uma cena engraçada e essa cena engraçada faz o que com você? Automaticamente você já começa a rir. E assim, não está acontecendo nada, é a lembrança. E aí o processo de você exercitar essa lembrança dentro do sentido positivo da vida, dos acontecimentos reais, de verdadeiros, concretos, que são bons, que aconteceram de verdade, seja você fazendo, alguém fazendo com você, ou acontecimentos positivos, força o seu cérebro a rastrear a positividade. E aí você automaticamente vai fazendo com que você crie uma bomba de positividade dentro de você, né? E isso aí ajuda demais. A Nayara acabou de ativar uma lembrança muito boa. Ei, Nayara, só você mesmo, viu? Eu vou escrever essa na minha lista. Ela tá faltando, né? Foi muito divertido esse dia. Nossa, como foi engraçado. Muito bom.
Muito, muito bom. Olá, Radamés, seja bem-vindo. E aí, esse processo ele está relacionado a qualquer coisa mesmo. E aí, você desenvolvendo esse mecanismo natural, espontâneo, de você jogar dentro de você essa bomba de positividade, estimulando as memórias positivas através de uma atividade forçada mesmo. Você vai colocar no papel coisas boas que já aconteceram comigo, coisas boas que eu já fiz pelos outros ou coisas boas que já fizeram por mim. E vai lembrar tudo mesmo. E você tem que deixar anotado por quê? Porque fica o registro físico. Eu gosto da coisa palpável. Quando você palpa a coisa, quando você vê, fica concreto, né? E aquilo lá não cai no esquecimento, porque toda vez que você bate o olho, você lembra. Como foi aqui agora, a Naira escreveu uma memória legal, lembrou, né? E aí, isso exerce efeito positivo sobre o seu estado emocional. Esse processo deve estar acompanhado de você fazer um agradecimento. Pode ser na sua cabeça mesmo, ou você pode verbalizar. Tem muita gente que gosta de fazer isso em contexto mais religioso e tudo mais. Mas que seja, assim, tem várias denominações aí de crenças, né? Mas que seja a Deus, que seja a vida, que seja o universo, que seja o que você quiser. Agradeça. Fala, eu quero agradecer porque isso aconteceu comigo. Que bom que isso aconteceu comigo. Olha o tanto de coisas positivas que eu já vivi, que eu já fiz e já fizeram por mim. Esse processo de vivência dessa visão boa que existe na vida nos auxilia no processo de as coisas ruins vão continuar acontecendo? Claro! Só que eu também não posso ficar achando que a vida é só negatividade. Se eu direciono a minha visão para ver só o negativo, eu vou achar que a vida não tem lado bom. Eu vou achar que a vida não tem lado positivo. E isso é um erro, isso é um problema, isso é um equívoco da nossa cabeça. Nossa cabeça pode tender a acreditar a isso. E é uma mentira que minha cabeça diz para mim mesmo. E eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar no contrário disso, né? E eu faço isso como? Forçando e agradecendo por isso. E esse processo do agradecimento vai me alterando. Não é que eu fico iludido, tá, gente? Não é aquela coisa assim do tipo, nossa, eu quero agradecer por aquilo que nem aconteceu. Não, não é isso não. É você olhar para trás, presta atenção no movimento que você faz com você. Você olha para trás, lembra registros históricos no seu histórico, na sua forma de vida, para você conseguir lembrar, né, ativar as memórias e agradecer por isso. Você vai ter motivos, porque aí você tira os olhos da escassez, tira os olhos do problema, tira o foco da negatividade e você passa a olhar para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, para aquilo que foi inclusive um acontecimento positivo que pode ter origem num acontecimento negativo. Para pensar. Um exemplo, vamos supor de que uma pessoa passou por um processo qualquer de tratamento muito difícil. E esse processo ele foi com bastante sucesso. E aí você fala, poxa, isso é um acontecimento bom na minha vida. Eu vou colocar aqui, quando eu consegui me recuperar do tratamento X. Esse processo faz a pessoa entender o quê? Eu saí de uma coisa negativa e fui para coisa positiva. Né? Eu entendo que existe uma superação aí nesse processo. Né? E aí eu fico entendendo que o movimento da vida é esse. Sair do negativo e ir para o positivo. Sair do negativo e ir para o positivo. Assim eu supero as dificuldades. Supero aquilo que não é bom. Né? Aquilo que é difícil, que é problemático, que é não sei o quê. Deixa eu responder a pergunta da Verônica. Obrigado, viu, Ana Márcia? Que bom que você está gostando. A Verônica perguntando, é válido praticar o jogo do contente? Verônica, me explica o que seria esse jogo. Eu sei que tem a ver com o mundo de Poliana lá, mas eu não sei o que é esse jogo do contente. Eu tenho receio de explicar aqui e eu estar falando uma coisa que não tem nada a ver, mas me explica aí, tá? Escreve aí pra mim que daqui um pouco eu volto a explicar o que seria esse jogo do contente.
Então, esse meio de gratidão, né, de você agradecer assim, porque você respira, agradecer porque você tem saúde, agradecer porque você tem um trabalho, agradecer porque você está saudável, né? Falei saúde já, né? Agradecer porque você, sei lá, não pegou coronavírus, né? Agradecer por uma série de coisas. Faz você esquecer um pouco agradecer porque você obedece ordens, né? Obedece ali as medidas de precaução para você não se contaminar, agradecer porque você tem um intelecto preservado, agradecer porque você consegue aprender coisas novas, agradecer porque você tem amigos, porque você tem família, porque você tem acesso a uma série de coisas, você tem um celular, você tem internet, você consegue ter um acesso a muita coisa positiva, agradecer porque você fala, agradecer porque você consegue superar dificuldades, você sai do negativo e você vai para o positivo, você agradece. Você vê que a vida ela tem muito mais riqueza de coisas boas e tira um pouco o foco daquele aparelhinho que existe na casa de todo ser humano que só mostra a tragédia. Como se a cada segundo da história de vida, da nossa existência humana, só existe isso acontecendo e não é assim. O máximo de tempo que a gente passa durante o dia, não está acontecendo coisas ruins, está acontecendo coisa boa. Você se manter bem, saudável até o fim do dia, isso é um acontecimento positivíssimo. Se você não adoeceu durante um dia inteiro, se você não bateu o carro, se não aconteceu nada disso, por que eu tenho que acreditar que a qualquer momento vai acontecer? Né? Não é assim. Eu conduzo as coisas também, às vezes, porque o acidente de trânsito é por minha desatenção. O meu adoecimento é porque eu estou estressado demais, a minha imunidade está baixa, eu não estou cuidando de mim. Né? Então, tenho lá que observar isso aí. Né? Tá, deixa eu voltar aqui no que a Verônica falou. Verônica falou, ver o lado positivo até mesmo em acontecimentos desagradáveis, pois até mesmo nas dificuldades há aprendizagem, isso já é bom. O advogado Bob Nascente falando, o jogo do contente trata do contentamento, aceitar a situação. Temos aí duas definições. Se o jogo do contente for conforme a Verônica falou, o aprendizado é isso mesmo. Se você consegue aprender, e esse aprendizado é um aprendizado que te tira de uma dificuldade e te deixa bem, realmente é bom, é válido agradecer a isso. Então seria esse jogo do contente, talvez, né, facilitaria isso. Esse processo de aprendizado. Agora, o jogo do contente com o contentamento e aceitar a situação, aí eu acho que já não é legal jogar esse jogo. Porque assim, quer saber? Eu tô doente, não vou fazer nada mesmo. Deixa, tá bom, vou aceitar a situação. Não, mas se tiver tratamento, se tiver o que ser feito, por que eu tenho que aceitar a situação do jeito que ela tá? Não, eu não tenho que aceitar. Se tá me gerando prejuízo, eu tenho que questionar, tentar mudar e sair dela. Né? Buscar informação, agir para poder fazer a circunstância mudar, né? E essa capacidade de eu atuar nas circunstâncias, atuar no meu mundo, ela é presente nos seres humanos. Para pensar, gente. Olha o tanto de coisa que o ser humano já domina na natureza. Olha isso. O celular que você está olhando nele agora, há uns 20 anos atrás, isso nem era imaginado. Era fruto de ficção científica. Era fruto de filme de ficção científica. Você conseguir ver alguém através de uma tela de celular, que a transmissão é via internet, por satélite, por ondas de rádio, etc. Sei lá como é que é o sinal é o Wi-Fi ou do 4G aí das internets. Isso não era algo palpável pra gente, se tornou assim. Então, essa capacidade de transformação do nosso ambiente, do nosso lugar onde nós estamos, ela é real. O ser humano consegue fazer isso. E a aceitação de você se conformar com o negativo, com o que está acontecendo de desagradável, etc., não é positivo. Agora, você perceber aquilo que você consegue aprender na adversidade, mas esse aprendizado te puxando para cima, isso é positivo, é válido agradecer, e esse jogo do contente seria bom se jogar, com certeza absoluta. Então, eu conseguindo exercitar essa
simples atividade intelectual e que às vezes por a gente ter lá 30 anos de vida, 20 anos de vida, 40 anos de vida, 50 anos de vida, 10 anos de vida como o Lucas aí, esses anos acumulados eu preciso quantificar isso de alguma forma, porque existem episódios marcantes na nossa história. Episódio X, episódio Y, tal, ao longo de toda a minha existência. E que eu preciso deixar isso marcado. E eu preciso visitar essas memórias com frequência. Para eu conseguir exercer dentro de mim, primeiro, eu olhar para a minha história e falar, eu gosto do que eu estou vendo. Isso é positivo para mim. Eu estou grato à minha vida. Eu não fico ingrato, como eu disse na live de quarta-feira. Eu estou atento ao que é bom, ao que é positivo, ao movimento de superação. Eu não estou desatento, achando que tudo vai acontecer ao sabor do vento, né? Como eu disse na live de segunda-feira. E aí eu vou exercitando isso e vou me fortalecendo emocionalmente. Isso é uma das formas de eu conseguir um fortalecimento emocional. Né? E esse fortalecimento emocional ele me auxilia a enfrentar qualquer outro tipo de dificuldade nova que surge, porque a vida vai continuar acontecendo. As dificuldades, as necessidades, as privações. Por exemplo, o coronavírus está aí, né? Então a gente está tendo lá que fortalecer a nossa imunidade, evitar contato social, lavar a mão o tempo inteiro, ficar em casa, não sair na rua, essas coisas todas, né? E eu vou precisar disso, desses elementos de recurso de enfrentamento positivo, né, para a superação dos problemas. E a gratidão está na base disso tudo. Se eu olho para a minha vida, identifico coisas boas, mesmo que elas não sejam perfeitas, mas são boas, e eu sei olhar e falar assim, que bom que isso aconteceu. Nossa, estou feliz por isso. Isso é um presente que eu tenho da vida, a vida me dando esse presente. Eu sou afortunado por ter tanta coisa boa. E se eu pudesse transformar os acontecimentos positivos da minha vida em joias, em dinheiro talvez, em pedras preciosas, eu veria o quanto a minha vida é muito rica e os acontecimentos negativos são minoria. Porque são momentos tão parciais. A sensação de que o negativo acontece o tempo inteiro é mais efeito emocional de eu ficar carregando o fato na minha memória depois que ele já passou, do que o fato se atualizando o tempo inteiro e acontecendo durante os segundos e durante um período específico. Por exemplo, um acidente de carro, por exemplo. Se eu bati o carro, dura o quê? Milésimos de segundo, 1 segundo, sei lá, no máximo. Esse é o fato. Agora, o que eu fico carregando dentro de mim é o efeito de memória negativo. Eu assusto, eu fico revivendo o acidente, eu fico olhando para o prejuízo e aquilo ali tem conserto, né? Enfim. E aí eu fico fazendo o quê? Negativando a coisa. Mas o fato negativo foi só uma vez, só foi 1 segundo. A minha vida está preservada porque eu estava usando cinto, vamos colocar esse exemplo, né? Usei cinto, me mantive preservado na saúde, então eu estou saudável. Aí eu tiro o foco do que está acontecendo de bom para olhar para o ruim. Fruto talvez de um condicionamento de anos por um aparelhinho de eletrônico específico que só mostra a tragédia. Então meu olhar está condicionado para olhar para o negativo. E claro, é um mecanismo de sobrevivência também. Eu preciso identificar perigos para eu me manter vivo, né? Só que nem todo perigo ele vai me atingir mortalmente, né? Então assim, se eu tomo o devido cuidado e tal, eu não vou ser atingido. E eu preciso saber olhar para aquilo que eu tenho de bom. Eu preciso saber agradecer. Eu preciso saber olhar minha vida com um olhar de fortuna. Eu sou afortunado. A minha conta bancária pode não ter bilhões, eu não posso ser bilionário, mas a minha vida, os acontecimentos da minha vida, né, eles são acontecimentos bons. Eles são acontecimentos, alguns ruins acontecem, mas tem solução. Bati meu carro, vou lá, mando para o conserto, resolvo, pago, trago meu carro de volta e vou continuar andando. Pronto! Só que o que a gente faz? Foca no negativo. Mas vai ficar caro, mas não sei o que, mas não sei o que. Vou ficar sofrendo, vou tornar a coisa pesada.
Aí eu vou para ingratidão. Mas a vida, nossa, Deus, o fulano, a culpa é não sei do que, e o universo, e meu signo, e não sei o que lá, e o povo inventa, né? Vai lá, viaja na maionese. E não tem que ser desse jeito. Eu tenho solução para isso? Pronto, agradece, porque existe uma solução. Não achei a solução? Procura até achar. E agradece porque você tem inteligência para pensar. Não sei o que fazer. Acha alguém que te ajude, que tenha uma visão técnica, uma visão específica, que saiba fazer algo para te tirar da situação de problema sem solução. Porque na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, todo problema tem solução. É porque a gente, se a solução se o problema não resolveu, é porque a solução a gente não achou, tem que procurar mais. Na minha visão é isso. É assim, todo problema tem solução. E aí, eu exercitando isso, eu consigo fazer a minha vida, a minha calma, a minha paz acontecer. Eu paro de ficar me comparando com fulano, eu paro de ficar olhando para fora, eu olho para mim e falo, poxa, minha vida tá boa. A minha vida tá boa sim, eu tenho que agradecer por ela, né? Posso melhorar? Claro, é o que todo mundo quer, a intenção de melhoria contínua, de evolução pessoal, desenvolvimento humano, todo mundo tem que ter mesmo, né? Agora, dentro do que eu já vivi, o saldo tá positivo, não tá negativo não. Tô lucrando com a vida e achando que a vida tá me tratando de forma ingrata, e não tá, né? Então, esse é o exercício que eu quero que você... Esse é o método simples. A Verônica falou anteriormente lá do diário, né? Manter como se fosse uma espécie de um diário, mais ou menos, porque o diário é como se você fizesse assim, nossa, hoje meu dia foi... Você vai desabafar como se o papel fosse uma pessoa. Não é esse o objetivo. Porque nesse diário você desabafa, às vezes, o negativo. Nossa, briguei com fulano, não sei o que, aconteceu isso, e papapá. Não é muito por aí. O objetivo desse exercício da gratidão seria você talvez criar um diário da gratidão. Talvez seja isso, mas eu não gosto de dar nome para isso. Colocar uma lista mesmo, faz uma lista. Uma revisão histórica da sua própria história de vida. Coloca no topo coisas boas que já me aconteceram, coisas boas que eu já fiz pelas pessoas e coisas boas que as pessoas já fizeram por mim. E lembra de tudo, vai lá, volta lá no tempo, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12, 13 anos, até a sua idade atual. Vai fazendo lá, escola, vizinhos, amizade, família, pai, mãe, irmão, tudo que você puder ler, trabalho, né, colegas de trabalho, tudo que você puder lembrar, anota, escreve com detalhe como que você se sentiu naquele dia, como que foi para você viver isso, o que você passou a ver da vida, enxergar a vida, o que mudou na sua cabeça. Isso tem um efeito tão forte porque foi vivência, é experiência de vida vivida, não é imaginação, não é invenção. Então tem solidez, tem concretude, sabe? Isso exerce efeito bom sobre você, muito efeito bom. Então nesse ponto, faça esse exercício. Eu convido você, desafio você a fazer isso. Eu tenho a minha listinha. Não vou mostrar porque é minha, né? Então, faça isso. Faça a sua lista da gratidão, sua lista aí de coisas boas que você fez, já fizeram com você e acontecimentos positivos que já existiram na sua vida. E que eles estão aí na sua memória para você se lembrar e contar histórias, né? Faça esse exercício. Pessoal, vou repetir os recadinhos do começo enquanto vocês escrevem perguntas. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, era para ser a live da zoeira, só que a live da zoeira vai ficar para outro dia, que eu quero fazer a live da zoeira com meu sobrinho querido Lucas, que ele tá ansioso para isso, né? Aí a gente marca um dia esperando a quarentena acabar, tá, Lucas? Domingo vamos ter live, 21 horas, vou falar sobre dependência química de uma maneira mais ampla. Eu já fiz essa live, eu acho que em algum momento aí da vida, eu acho que ano passado. Vou fazer de novo, né? Para poder fazer perguntas e respostas, falar de uma maneira mais ampla. E segunda-feira vai ter live também, 21 horas também. Vou falar sobre atrevimento. O que fazer quando passam dos limites. Por quê? Esse tema vai finalizar o mês de março e
Vou falar sobre isso por qual motivo, né? Estamos falando sobre o orgulho. Mês de março foi o tema da gente refletir sobre o orgulho e suas variações em comportamentos. Então vamos fazer uma revisão. O que eu falei? Já falei sobre soberba, já falei sobre presunção, quem se acha dono da razão, já falei sobre relacionamentos, perguntas e respostas, enfim. Já falei sobre pessoas vangloriadoras, já falei sobre humildade, já falei sobre pessoas dominadoras e abusadoras, já falei sobre perdão, já falei sobre como lidar com pessoas grosseiras, já falei sobre menosprezo, já falei sobre anorexia, que tem a ver também um pouco com orgulho, né? Já falei sobre desatenção e ingratidão. E hoje eu já falei, estou falando sobre gratidão para poder trazer uma contrapartida, né? Comportamentos um pouco mais virtuosos para poder trabalhar um pouquinho desse orgulho. Por quê? Quando a gente está vivendo situações difíceis e tal, a gente começa com alguma... A gente pode dar asas para o orgulho. A gente pode alimentar esse orgulho dentro da gente. E a gente começa a ficar grosseiro, a gente pode começar a ficar um pouco ingrato com a vida, a gente pode começar a ficar soberbo, né? Achando de que eu tenho que merecer mais do que os outros, né? Sei lá, vanglória, né? Enfim, sei lá o quê. E eu preciso entender de que eu tenho que tirar o foco negativo. Eu tenho que tirar o foco da relação que eu estabeleço com a minha própria conclusão que eu tiro a respeito da vida. E às vezes eu tiro uma conclusão a respeito de alguma coisa e eu cristalizo essa opinião na minha cabeça. Isso me deixa orgulhoso. É quando eu fixo essa ideia na minha cabeça e essa ideia atrapalha a minha relação com o outro. Se eu acho que eu sei mais do que alguém, isso vai fazer com que eu trate essa outra pessoa de uma maneira negativa, rebaixando o conhecimento que ele tem, que eu estou achando que ele não tem, mas ele tem, né? Então, é isso. Hoje foi sobre, né, só para fazer um apanhado geral. E aí, domingo vou falar sobre dependência química e segunda-feira sobre atrevimento. O que fazer quando passam do limite. Gostou, né, Valtinho? Tá certo. Muito bom. Sobre impaciência, deixa eu ver, Veronquinha, eu não lembro. Impaciência. Eu acho que deve estar quando eu for falar sobre ira. Quer ver? Vou falar sobre raiva. Deixa eu ver. Rancor, raivosas, ódio, irritação, impaciência. Como manejar a irritação? Vou falar sobre no dia 15 de abril, na quarta-feira. Irritação, impaciência, tá dentro, tá? Vou falar assim, tá pro mês que vem. Mês que vem, que é mês de abril, já fazendo spoiler então, vou falar sobre a ira. Como é que a gente tem que lidar com a ira e com suas variações? Esse ano todo de 2019 eu vou falar sobre essas variações comportamentais. Em maio vou falar sobre preguiça, em junho vou falar sobre avareza, em julho vou falar sobre vaidade, em agosto vou falar sobre luxúria, em setembro vou falar sobre gula, em outubro vou falar sobre mentira e em novembro vou falar sobre problemas financeiros e relacionamentos amorosos e em dezembro talvez eu fale um pouco mais aprofundadamente sobre mágoa, perdão e paz, né? Sobre perfeição, quando você vai falar, não sei, Valtinho, vou pensar nisso, sabe? Vou pensar, né? Eu acho que, né? Vou pensar. Então seria isso, pessoal. Vocês têm dúvidas aí? Pergunta aí pra nós, pra gente ver se tá tudo ok. Acertou, Lucas? Porque se a gente parar para definir bem, né? Pecados nada mais são que comportamentos praticados, né? Então a gente só dá um nome diferente na psicologia. Então tudo isso é comportamento, né? É atitude. E relacionamento social, o que a gente mais faz é se comportar, né? Então a gente tem que entender qual o tipo de atitude negativa, que seriam os pecados aí que você está falando, quais as atitudes positivas que a gente pode ter para contrabalancear isso aí, que a gente chama de virtudes, né? Que todo mundo pratica, né? Generosidade, bondade, educação, essas coisas, né? E a gente tem que saber definir bem, assim, entender o que é cada um desses negócios, né? Desses comportamentos, para poder a gente conseguir praticar, senão, né? Sem dúvidas, né? Então, beleza, pessoal. Domingo, dependência química, esteja presente, convide o povo. Segunda-feira, atrevimento, 21 horas, esteja presente, convide o povo. Obrigado, gente. Sempre muito bom estar aqui falando com vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais.